No vídeo de hoje, a gente vai falar do grande potencial do Grupo Mateus. Você está no canal Aportando Conhecimento e esse é o tema do vídeo de hoje. Basicamente, no último ano, a bolsa caiu muito, por volta de 23%. Algumas outras ações, como é o caso do Grupo Mateus, caíram até muito mais do que isso. Isso fez com que a gente tenha ações de crescimento a um preço muito interessante. E não é só uma ou duas de ações com essa característica, mas não, são várias delas. O Grupo Mateus, por exemplo, é uma dessas ações que é uma ação de crescimento a um preço extremamente interessante e eu vou trazer um pouco mais dele no vídeo de hoje. Então, nesse vídeo, a gente vai falar principalmente sobre quem é o Grupo Mateus, qual que é o plano de expansão que ele tem e principalmente o preço da ação. Será que compensa ou não comprar o Grupo Mateus para o momento? Pois bem, começando um pouco a falar sobre o Grupo Mateus, ele é uma rede de supermercados que atua majoritariamente no Nordeste do Brasil. Ele é muito forte no Maranhão e ele vem expandindo para demais estados do Nordeste. Vale aqui só destacar que o setor de supermercados, apesar de ser no varejo, é um setor extremamente resiliente, é um setor defensivo, que se defende muito bem quanto a crises. E um outro ponto muito positivo do Grupo Mateus é o CEO e o fundador da empresa, que é o Wilson Mateus, que é uma pessoa que começou basicamente do zero, no interior do Maranhão, e hoje conseguiu construir um império gigantesco com mais de 100 supermercados do grupo. É um ponto muito positivo a capacidade do Wilson Mateus em gerar valor para a empresa. E se você tiver um tempo a mais, eu sugiro que você pesquise um pouco sobre a história do Wilson Mateus. Porque realmente é uma história impressionante de empreendedorismo, de um cara que começou do absoluto nada, no meio do Maranhão. Basicamente, o Grupo Mateus começou com o Wilson Mateus pegando um carro emprestado e indo até o porto comprar algumas mercadorias e trazendo essas mercadorias de volta para o interior do Maranhão e revendendo. Isso com pouco tempo ele abriu uma venda, mais um pouco de tempo ele conseguiu abrir o seu primeiro mercadinho, e isso foi aumentando. Hoje o Grupo Mateus é o terceiro maior grupo de supermercados do Brasil. E aqui só vale destacar um ponto, que como os supermercados estão no setor de varejo e mesmo assim consegue ser um setor defensivo. Porque durante um período de crise, por exemplo, muita gente deixa de comprar, por exemplo, uma geladeira nova, mas não deixa de comprar comida. Ou seja, mesmo em períodos de crise, os supermercados, como é o caso do Grupo Mateus, continuam lucrativos, enquanto empresas de varejo de eletrodomésticos, como a Magazine Luiza, por exemplo, enfrentam grandes problemas nesses períodos. Isso porque muita gente posterga a compra dos seus eletrodomésticos, algo que não acontece com a comida, por exemplo. Mas aqui é muito interessante ressaltar a visão do Barsi sobre o setor de varejo. O Barsi ele fala que o destino de toda empresa de varejo é a falência. Mas em investimentos, o mais importante não é você saber o que o Barsi fala, mas sim o porquê ele acha isso. Você entender o porquê o Luiz Barsi fala isso vai te trazer a vantagem de ter entendido realmente o conceito que ele quis passar quando ele falou essa frase. Então, basicamente, existe um histórico gigantesco de empresas de varejo que faliram no Brasil. Mas você tem que entender primeiro o porquê elas faliram. Então, imagina, por exemplo, que você comprou uma geladeira lá na Mesbla, que era uma empresa de varejo dos anos 80, se eu não me engano, que acabou aí na falência, e você foi lá e comprou uma geladeira e parcelou no carnezinho por 24 vezes. Quando você terminar de pagar a geladeira daqui a 2 anos, o valor que a empresa recebeu não vai ser suficiente para comprar uma nova geladeira para repor o estoque. Isso porque o Brasil tem um problema muito grande de inflação. Ou seja, quando você parcela a sua compra no Brasil, geralmente isso acaba não sendo uma coisa interessante para as empresas que estão fazendo esse parcelamento. Porque quando você termina de pagar, a inflação fez aumentar muito o preço do produto, de modo que a empresa não consiga comprar novamente aquele produto para repor o estoque. E com isso a empresa acaba sempre precisando de mais capital para repor o estoque até o momento que as coisas se desalinham e ela vai à falência. E esse é o motivo das empresas de varejo irem à falência. Então, por exemplo, a Magazine Luiza, ela só consegue vender uma geladeira, um micro-ondas, uma batedeira, se for parcelado. Então, sim, ela está exposta a esse risco que todas as outras empresas de varejo que faliram acabaram falindo por isso. Já o Grupo Mateus não. O Grupo Mateus está no varejo alimentício. Ninguém parcela a compra do mês em 12 vezes, porque isso não faz sentido. Então é muito importante o investidor entender isso, de que por mais que o Barsi fale que o destino de toda empresa de varejo é a falência, ele está sendo específico nas empresas de varejo de eletrodoméstico, que no caso seria Via Varejo, que no caso seria a Magazine Luiza. O Grupo Mateus, obviamente, estaria fora disso, porque os seus clientes não parcelam as compras em muitas vezes.
E o Grupo Mateus, atualmente, é a quarta maior rede de supermercados do Brasil, ficando atrás apenas do Carrefour, do Assaí e do Grupo GPA, que é o Grupo Pão de Açúcar. Mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre o plano de expansão do Grupo Mateus. Como a gente pode ver, o número de lojas, ou seja, o número de supermercados que ele tem, saltou quase 30% em comparação do primeiro trimestre de 2022 com o primeiro trimestre de 2021. E como a gente pode ver na imagem, mas fica mais fácil ver nessa imagem aqui, o Grupo Mateus está expandindo muito para o Nordeste do Brasil. Ele era extremamente forte nos estados do Maranhão, Pará e Piauí, e atualmente ele está expandindo para o Ceará, para a Bahia e mais para vários outros estados, como Sergipe, Alagoas. E essa expansão, obviamente, não é barata, e ela está sendo feita com os recursos do IPO. Ou seja, o Grupo Mateus fez IPO, conseguiu captar muito dinheiro e boa parte desse dinheiro está sendo alocado na construção de novos supermercados. E aqui tem um ponto muito importante, que apesar do lucro líquido e do lucro bruto do Grupo Mateus vinha aumentando muito, isso por causa da abertura de novas lojas, existem ainda fatores que podem aumentar ainda mais o lucro da empresa. Como, por exemplo, atualmente o Grupo Mateus ele vem contratando muitos profissionais altamente qualificados para comandar as novas unidades, esses novos supermercados que ele vai abrir. Só que como esses supermercados ainda estão em construção, essas pessoas altamente qualificadas que ele contratou estão sendo subaproveitadas da empresa, não estão tendo seu desempenho ideal e vão passar a ter quando o supermercado ficar pronto e ele começar a comandar o supermercado. Isso vai demorar ainda um pouco. E também tem o amadurecimento das novas lojas que ele abriu recentemente. Ou seja, as pessoas têm que se acostumar a irem lá comprar no Grupo Mateus. Isso demora por volta de 3 anos. A empresa vem investindo muito na abertura de novas lojas, como a gente pode ver aqui no CAPEX da empresa. E o Grupo Mateus está buscando ser asset light, ou seja, ele quer vender os imóveis do supermercado e fazer contratos de locação extremamente longos. O nome disso é Sale and Leaseback e é muito comum em fundos imobiliários. Por exemplo, o fundo imobiliário TRXF11, que tem vídeo de análise dele aqui no canal, ele tem imóveis do Grupo Assaí do GPA. Basicamente, 90% do TRXF são imóveis dos supermercados do Assaí do GPA. O Grupo Mateus ele busca conseguir ainda 200 milhões de reais em 2022 com essa operação de sale and leaseback, de vender os imóveis e alugar eles de volta. E a logística do Grupo Mateus também é um ponto a se levar em consideração, porque as lojas já são localizadas em pontos estratégicos para facilitar a logística. Existem rotas logísticas muito bem planejadas no Grupo Mateus. E vale destacar que essa estratégia é a mesma que o Walmart usou lá nos Estados Unidos. E como a gente sabe, deu muito certo. E aqui vale um ponto importante, porque o Grupo Big, que atua no Nordeste, foi recentemente adquirido pela rede Carrefour por 7,5 bilhões de reais. E na visão do Grupo Mateus, isso não afeta o plano de expansão no curto e no médio prazo. Isso porque o Carrefour vai demorar de 2 a 3 anos para integralizar as lojas do Grupo Big. Ou seja, até o Carrefour realmente tomar o controle das lojas do Grupo Big e fazer essas lojas se tornarem lojas do Grupo Carrefour, não vai acontecer do dia para a noite. Isso vai demorar um tempo considerável. Isso vai dar tempo para o Grupo Mateus expandir consideravelmente no Nordeste durante esse período. E, obviamente, essa integralização das lojas do Grupo Big não vai ser barato para o Grupo Carrefour. E agora, a gente vai falar sobre o preço do Grupo Mateus. Mas antes disso, se você não for inscrito no canal, eu vou pedir para você se inscrever para ficar por dentro dos próximos vídeos. E se você já for inscrito, eu vou pedir para você deixar o like para ajudar na divulgação do canal. Então, como a gente pode ver, o preço das ações do Grupo Mateus caiu por volta de 55% desde o seu IPO. Mas em contrapartida, quando a gente olha os seus indicadores de valuation, a gente vê que o preço do Grupo Mateus não reflete o potencial de crescimento que a empresa tem. Óbvio que um PL de 11 não é uma coisa muito barata, mas é aceitável. Até 15 é um PL bem aceitável. Mas isso não reflete o potencial de crescimento que o Grupo Mateus tem, de abertura de muitas outras lojas no Nordeste ainda nos próximos anos. Quando a gente olha os indicadores de eficiência, a gente vê que a margem líquida, apesar de baixa, é muito comum para o setor. Então essa margem de menor de 5% é aceitável e ele está conseguindo manter margem mesmo com forte crescimento, o que é um ponto positivo. Quando a gente olha os indicadores de rentabilidade, a gente vê que o Grupo Mateus consegue ser bem rentável com um ROIC acima de 10%, o que é um outro ponto positivo para a empresa. Então, ao meu ver, o preço atual do Grupo Mateus não reflete a qualidade da empresa e o potencial de crescimento futuro que ela tem com a abertura de novas lojas. Então, gente, esse vídeo vai ficando por aqui. E eu vou estar deixando um card aqui na tela sobre Sanepar, que é uma outra análise que eu acho bem interessante.
E se você não for inscrito no canal, eu vou pedir para você se inscrever. E se você já for inscrito, eu vou pedir para você deixar o like para ajudar na divulgação. Gente, até a próxima e por hoje é só.